Certamente o governo terá todas as condições, e eu vou deixar claro que também é a minha posição, de aprovar a medida provisória no valor que foi da medida provisória ditada pelo presidente da República. Parlamento para que a gente possa fazer o debate, e fazer um debate transparente. Nós temos, pelo que eu tenho ouvido dos parlamentares, uma visão da importância do programa, da manutenção do valor por algum período, mas sabemos que existe um custo. Então, a construção da manutenção do valor por algum período, ele precisa estar baseado também em construir as condições de forma coletiva, a equipe econômica com o parlamento. Ninguém está negando o impacto e também ninguém está negando, nem o governo, a necessidade de prorrogação do benefício. Os atuais programas sociais e de emprego, para se construir um programa de renda mínima permanente, ele não sai da noite para o dia, precisa de legislação, em alguns casos pode precisar de emenda constitucional. Então, não é da noite para o dia que você vai criar um programa permanente. Acredito que esse debate vai continuar depois da pandemia e vai ser, claro, feito um debate no parlamento, que é onde se constrói as soluções para esse tipo de tema. Precisa de legislação, não tenho dúvida nenhuma. Agora, a questão de curto prazo, se for esperar um debate sobre a construção de uma renda permanente, vai demorar muito. Então, essa urgência, o governo tem autorização para renovar a renda emergencial pelo mesmo valor, A lei não permite que o governo possa reduzir o valor. Então, se o governo for reduzir o valor da renda emergencial, precisa encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta que será votada com urgência, certamente pela Câmara e pelo Senado. A conta só está um pouco distante. O custo de 2 meses são 100 bilhões. O custo anual do salário dos parlamentares são 220 milhões bruto. Então, nós estamos de 100 bilhões para 220 milhões, lembrando que a Câmara já economizou mais de 150 milhões de reais, que é quase um ano de salário dos parlamentares. Mas nós não temos problema nesse debate. Esse é um debate que precisa ser feito. Eu tenho defendido quase que sozinho a necessidade dessa repactuação. O custo de mão de obra do Serviço Público Federal dos 3 poderes está na ordem de 200 bilhões de reais. Dos 200 bilhões de reais, incluindo todos os servidores e também ministros, o presidente da República, todos, 170 bilhões é Poder Executivo, 25 bilhões de reais é Ministério Público e Judiciário, e 5 bilhões de reais são os servidores do Congresso Nacional, incluindo os parlamentares da Câmara e do Senado. Se o debate for esse, não há nenhum problema que todo mundo participe para compensar a manutenção de 2 meses ou 3 meses da renda mínima. Lembrando que, claro, que teríamos que fazer um corte nos maiores salários, pensando então que nós não teríamos disponível, por exemplo, 10 ou 20% de 200 bilhões. Teria que ser um valor num corte, tirando, claro, os servidores da área de saúde, os que estão diretamente ligados ao enfrentamento, não teria esse valor todo. Agora, se todos os poderes topassem cortar um valor que seja por 6 meses, 10%, ou um percentual maior por menos tempo, para garantir os 600 reais, eu tenho certeza que o parlamento vai participar e vai defender 2 parcelas de 600 reais e uma discussão rápida desses 60 dias do governo com o Congresso Nacional para discussão de uma renda mínima permanente. Eu acho que é renovar por 2 meses e construir o caminho da renda mínima permanente para que a gente não tenha daqui a 60 dias a mesma pressão correta e de urgência que nós temos hoje em relação à necessidade do auxílio emergencial. O que a lei permite é renovar por 600 reais. Eu acho que é a decisão correta, se o governo tomar, claro, como eu já escrevi no final de semana e continuo defendendo, são os 600 reais, 2 meses, e que de forma rápida o parlamento e o governo possam sentar e construir a unificação dos programas sociais para que a gente possa ter uma renda mínima permanente no Brasil. A opinião é que na Câmara você tem uma maioria grande para pelo menos 2 parcelas de 600 reais. Mais 20, mais 30, que o Brasil não vai pagar a conta dessa, vamos dizer assim, desse aumento, dessa
explosão do teto de gastos no Brasil. Então, acho que a decisão do governo, do presidente fazer a reunião, foi importante, com a sinalização que nem ele quer, nem o parlamento votaria, por exemplo, a extensão do estado de calamidade para dar um jeitinho na possibilidade de aumentar gasto público além do teto de gastos no Brasil. Prometido. Esse ano ela ia crescer menos que os 2,5% aprovados no orçamento do final do ano. Entrou a pandemia, né? Acho que nós temos problemas graves. Nós temos situações que não forem resolvidas nos próximos 60 dias, elas podem gerar um problema muito grande para a aprovação do orçamento do próximo ano. Nós não podemos esquecer que o governo pretende, e de forma correta, atender aos mais vulneráveis que estão fora do Bolsa Família, que ainda não conseguiram encontrar o espaço orçamentário para isso. Então, acho que nós temos tantas coisas importantes. O que me preocupa é que o governo vai ter um número maior de desempregados, já aumentou, vai aumentar ainda mais. Nós temos muitas empresas que usaram a medida provisória do emprego, né, a 936, para suspender o contrato de trabalho, que tem compromissos de manutenção dos empregos, e a gente não sabe se essas empresas vão ter recursos para pagar o salário dessa manutenção do emprego que foi contratada. Tem os vulneráveis, né, o governo decidiu, decisão do governo, reduzir de R$600 para R$300 o auxílio emergencial, vendo a pressão que já começou em cima de cada parlamentar por causa desse tema. Então, certamente, o governo terá todas as condições, e eu vou deixar claro que também é a minha posição, de aprovar a medida provisória no valor que foi da medida provisória ditada pelo presidente da República.